A paz de Deus, querida Irmandade. Meu nome é Rita, moro aqui na cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. Sou testemunhada na graça e venho aqui contar as obras que Deus já está fazendo na minha vida no canal da Comunhão com Deus. Bom, a obra começou em 2020 com meu pai, né? Deus usou de uma serva dele, que é minha prima, para vir na minha casa me trazer, porque eu estava dormindo na casa dela. E essa obra é meia longa. Estava dormindo na casa dela, e aí ela me trouxe e ela sentiu de orar, né? O meu pai, em 2013, ele teve um problema de saúde muito grave, uma enfermidade grave. Ele não conhecia a graça, né? Ele bebia, ele brigava muito quando ele bebia com a gente, principalmente com a minha mãe. Mas devido à enfermidade que acarretou, ele ficou debilitado, né? E aí ela orou por ele, Deus revelou pela boca dela que ele ia fazer uma obra na vida do meu pai. Ele ia descer meu pai nas águas do batismo e depois, não muito tempo, ele ia recolher meu pai. Isso em 2020. Em julho de em maio de 2020, foi mais ou menos nessa época, né? E aí, ela perguntou para ele, depois que Deus revelou, se ele aceitaria Jesus. E por causa dessa doença, Irmandade, que meu pai teve, essa enfermidade que acarretou na vida dele, ele teve uma outra doença, do esquecimento, né? Então, quando você conversava com ele te respondia, ele conversava, mas ele lembrava muito do passado. E aí, ela perguntou se ele aceitaria o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da vida dele e se ele aceitaria o batismo, né? Ele nunca foi na igreja, ele nunca foi em igreja evangélica, na verdade, quando ele era bom de saúde, né? E aí ele falou que sim, entrou uma lucidez nele na hora. Ele falou que sim, que aceitava o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da vida dele. E sim, ele aceitava o batismo. Só que Deus também revelou que aqui, o lugar que eu estou morando agora, é o lugar onde ele ia fazer a obra na vida do meu pai. Era nesse lugar onde eu moro aqui, no bairro do Paiol Pequeno. E que não era tempo de sair daqui, mas o inimigo fez um rebuliço, usou do meu irmão e fez a cabeça da minha mãe, e por fim a gente saiu daqui em setembro de 2020 e foi morar num lugar onde não tinha acesso a nada, nem um mercado perto, nem nada. Vou falar logo a verdade, era um buraco. É um buraco. Isolado de tudo e de todos. E eu sempre aconselhando minha mãe, eu não estava indo na igreja, eu estava desviada da presença de Deus, mas eu não estava fazendo nada errado. A minha vida era do serviço para casa, da casa para o serviço, ainda mais na época da pandemia, que as igrejas já estavam fechadas. Então não tinha como eu ir na igreja. Então eu meio que me afastei um pouco, né? Mas nunca deixei de orar à noite, né? Nunca deixei de orar. Mas não estava fazendo nada de errado, Irmandade, até porque Deus... Eu tinha um pouco de medo da mão de Deus.
não saía à noite, não ficava com homem nenhum. Não, a minha vida era da casa pro serviço, do serviço para casa. Eu ficava o dia inteiro, quando não tinha serviço, eu ficava o dia inteiro dentro de um quarto, né? Assistindo o celular, vendo redes sociais, limpava a casa de manhã e ficava assim. Até porque eu tenho uma filha, né? Hoje ela tem 12 anos, a Maria Clara. Então eu pensava muito na minha filha. E em mim também. Então essa parte eu fico bem tranquila, porque eu não fazia coisas erradas fora de casa, né? Eu louvo a Deus por isso. Mas Deus, nesse lugar onde a gente foi morar, Deus pôs uma enfermidade em mim. Através de um bolo que foi trazido pra gente comer, acarretou uma enfermidade em mim que eu ainda sofro com isso até hoje. Deus ainda, ele não me libertou por completo. E ele sabe o porquê. E ele já falou pra mim que foi através de um bolo, né? Que ele só não me desceu na cova porque ele tem obra na minha vida. Então tudo começou daí. E aí houve uma desavença, eu de cama, sem poder me levantar direito, porque eu sentia muita tontura, eu sentia muito mal-estar, minha pressão subia, era muita dor na coluna. E Deus revelou que foi através de um bolo que a minha tia trouxe. E eu, infelizmente, comi, mas foi permissão de Deus. E aí houve uma desavença com a minha mãe, né? Que a minha mãe, ela sempre me perseguia, né? E essa mesma serva chegou na minha casa e Deus usou muito dela para falar com a minha mãe, né? Porque nesses meses que eu estava doente, Deus já começou a fazer a obra. Eu não tinha o dom da visão, Deus me deu o dom da visão. Eu não tinha o dom da revelação, Deus me concedeu o dom, pela sua misericórdia, o dom da revelação. E essa serva foi muito usada por Deus e falou com a minha mãe. E ainda falou para o meu pai a mesma coisa. Deus falou a mesma coisa. Vou te levar você nas águas do batismo. Vou descer você nas águas do batismo e não muito tempo eu vou recolhê-lo. E essa serva foi muito julgada, foi muito criticada pela minha mãe, pelo meu irmão, porque minha mãe não aceitou de jeito nenhum como uma comedora de arroz e feijão. Deus vai usar a boca dela para falar dessa forma. Quem disse que Deus desce do céu, ela falou desse jeito para mim, para abrir cova para alguém. E quem disse que Deus fala por boca de comedor de feijão? Minha mãe era assim. E aí, muito doente, minha mãe vivia desejando a minha morte, a minha e do meu pai, porque que nós dois não morria. E eu sempre clamando o sangue de Jesus, mas o testemunho aqui é do meu pai, não é meu, que Deus ainda vai fazer a obra em mim. E isso também foi no começo de dezembro de 2020, essas duas revelações que Deus deu pro meu pai. O que aconteceu? Deus trouxe nós de volta para cá, pro Paiol Pequeno. E eu falei para Deus assim: Senhor, agora eu vou congregar, Deus vai me libertar, né? Mas a perseguição era tanta com a minha mãe que eu desanimava, né? E aí aconteceu um fato com meu pai. Logo no início, a gente mudou aqui no dia 5 de março de 2021. Logo no início, nessa mesma casinha onde eu estou hoje, logo no início, o meu pai ficou enfermo, né? A gente achava que era doença da pandemia, mas glória a Deus não era. E devido ele ser muito pesado, eu e a minha mãe, a gente não dava conta,
porque era só nós duas, e eu enferma, a minha mãe enferma, então era difícil para nós duas cuidar dele, né? Mas Deus nos deu força. E aí, Irmandade, o meu pai ficou muito debilitado, ele não conseguia nem andar, porque ele andava de andador, com muita dificuldade, mas ele andava de andador. E eu falei para minha mãe numa segunda-feira: mãe, vamos chamar o resgate, vamos levar o pai, porque o pai não tá bem. E minha mãe falou assim: mas quem vai ficar com a Maria Clara? A minha filha mais nova, na época tinha 10 anos, ia fazer 11. Eu falei assim para ela: eu não sei, mãe, a gente leva ela junto. Minha mãe falou: não, eu vou com seu pai e ligo para tua irmã, para minha irmã mais velha, que se chama Rosana, também da Graça, só que não ainda é testemunhada ainda não desceu nas águas. E na época até ela não estava na Graça, não estava, ela estava desviada, né? Estava em outro lugar, que eu não vou citar o nome aqui. E em lugares estranhos ela estava, né? Mas nós ligamos pro SAMU, o SAMU veio, fez o primeiro resgate, fez o primeiro socorro aqui e levou meu pai e minha mãe, e eu fiquei com a minha filha, né? Muito nervosa pela situação do meu pai. E a horas foi se passando, eu sem saber de notícia, e eu ligava para minha mãe não atendia o celular, porque dentro do hospital era difícil sinal de internet e até sinal de telefone. E eu falava: meu Deus, o que será que está acontecendo com meu pai? A minha mãe não me liga. Quando foi à noite, minha mãe ligou e falou para mim: seu pai vai ficar internado porque ele está com 3 tipos de enfermidade, né? Aí eu falei assim: nossa, mãe, quantos dias ele vai ficar internado? Minha mãe falou assim: ele vai ficar 10 dias, porque ele tem que tomar o medicamento no soro, direto na veia. Aí eu falei: ai, Senhor do céu, tem misericórdia, Pai. E aí eu fiz a minha oração, como eu fazia sempre, e dormi, né? Quando foi 6 horas da manhã, minha mãe me ligou e falou: se arruma que você vai ficar com seu pai. Aí eu falei assim: Senhor, tem misericórdia, Pai, eu não quero ir, Senhor, pelo amor de Deus, se eu for, eu vou passar mal naquele hospital, vai eu e meu pai ficar internado junto. Deus, eu não quero ir, Senhor. Mas, Irmandade, eu não consegui falar não para minha mãe. Eu simplesmente falei: tá bom. Mas eu fui combatida. E eu não sabia que naquele dia Deus ia fazer uma obra. Eu não sabia que naquele dia Deus ia começar a me usar na terra. Eu não sabia e eu não queria ir, Irmandade, de jeito nenhum. Nossa, eu tava aflita, eu tava agoniada, eu tava angustiada. Falei: minha pressão vai subir, eu vou passar mal, vai ficar nós dois no hospital. E Deus falou para mim no meu coração, o Espírito Santo falou para mim: fique em paz, que eu tomei esse caminho para mim te usar na terra. Fica em paz. E fui. Cheguei lá, tinha 2 mulheres, né, que são esposa dos 2 que estavam internados, e mais um rapaz por nome de Cleito, né? E eu tava esperando, a gente tava esperando, eu cumprimentei elas, uma é de outra denominação, é serva do Senhor também, a outra não era, né? E o rapaz estava internado numa clínica como é que é o nome? Uma clínica para usuário de drogas. E a gente estava esperando ali eles terminar de dar banho nos 3 pacientes que estavam lá, no meu pai e nos 2 homens que estavam lá, internado. E esse rapaz, por Clayton, ele também estava internado, só que o caso dele não era tão grave, era só alguns furúnculos que ele estava com ele, desculpa falar o nome. Mas aí eu cumprimentei elas, ela perguntou se eu era parente do seu Pedro, que é o nome do meu pai. Eu falei: sim, sou a segunda filha dele, né? Aí eu entrei, depois abri a porta, eu entrei, fui direto lá no meu pai, muito debilitado, com soro ligado. Eu cumprimentei ele pouco me olhou,
né? E aí, eu peguei e falei assim, oi pai, tudo bem? O senhor tá melhor? Como é que o senhor tá? Aí ele deu uma olhadinha assim pra mim, balançou um pouco a cabeça. Aí veio o café da manhã, eu tentei dar o café, ele não tomou. E aí veio o médico, junto com o enfermeiro-chefe, né? E perguntei pra ele qual era a situação do meu pai. Ele falou a enfermidade, as 3 enfermidades que acarretou no meu pai. A gente achava que era, né, aquela enfermidade da pandemia, mas graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, não era. E aí eu peguei e fiquei ali esperando e aquele nervoso de vontade de ir embora. E eu falava, entrei no banheiro, falava, Senhor, pelo amor de Deus, acelera essa hora para mim poder ir embora. Eu não quero ficar aqui, eu não quero ficar aqui. E aí as horas foi passando, chegou a hora do almoço, ele comeu um pouquinho de sopa que eu dei para ele, e sem eu saber, Deus ele já estava usando da minha boca. Sem eu saber. Eu falava, pai, o senhor tem que comer, porque amanhã o senhor vai embora daqui. Eu não tinha entendimento nenhum, Irmandade, desses dons. Nenhum entendimento eu tinha. E eu repeti 2 vezes, pai, come, o senhor tem que ficar forte, porque amanhã o senhor sai daqui. E era Deus já usando na minha boca para falar com ele. Mas ele não podia sair dali. Ele tinha que ficar 10 dias internado, tomando os medicamentos na veia. E aí, ele terminou de comer. E eu sentei na poltrona, peguei meu celular. Não tinha internet, eu comecei a jogar um joguinho. E eu tava jogando o joguinho, mas eu tava prestando atenção na conversa do Cleiton, do rapaz. O rapaz falava, o senhor que estava esperando 12 anos para uma cirurgia e uma vaga para Sorocaba que eu não sabia que ele estava esperando essa vaga, porque ninguém tinha me contado. Eu também não perguntei. Tava perguntando para ele, o nome desse senhor não sei se era Lázaro ou se é Antônio, seu Antônio, acho que era seu Antônio. Perguntou para ele assim: Cleiton, me fala, o seu Antônio já fazia 1 semana que estava internado. O seu Antônio, o Cleiton e o seu Valdecir. O seu Antônio, ele sofreu um acidente de bicicleta. Um carro veio, bateu nele e abriu, a barriga dele abriu. Então ele ficou 12 anos com aquela parte para fora. E o seu Valdecir, ele caiu de um pé de abacate e paralisou tudo, né? Só que ele estava ali no hospital por causa de umas feridas que saiu no corpo dele. Ele fica muito deitado, né? E esse seu Antônio estava perguntando pro Cleiton, Cleiton, o que vocês fazem lá na clínica, né, de recuperação? Aí ele falou assim, bom, a gente acorda às 7 horas, toma café, aí a gente vai rezar, 8 horas, a gente reza 9 horas, a gente reza 10 horas. Eu só ouvi ele falar isso, 10 horas, 11 horas, e foi indo. E dentro de mim eu perguntei pro Espírito Santo assim, perguntei para Deus, Deus, que tanto eles rezam? Nem eu que sou evangélica, nem eu que sou crente, eu não oro tanto assim. Né? Não que eu estou criticando, não que eu queria criticar aquilo que ele estava falando, né? Porque quem sou eu para falar isso? Né? A gente que tá na presença de Deus, a gente tem que orar sem cessar. Essa é a verdade, né? E vigiar também. E aí eu perguntei isso pro Espírito Santo, só isso bastou pro Espírito Santo falar para mim, levanta, eu quero usar você para falar com ele. Eu fiquei pensando assim, nossa, o que é isso, Deus? Como eu vou levantar? Né? Eu falei dentro de mim, como eu vou levantar para falar com ele? Quem sou eu? Senhor, por que o senhor está fazendo isso? Levanta, anda e vai que eu quero usar você para falar com ele.
E não só com ele, com os dois também que tá aqui, inclusive com o teu pai. Eu falei, não, não vou. Não, eu vou ficar envergonhada, confundida, vai que é a minha carne que tá falando. Não vou, Senhor, não vou, Senhor, não vou, Senhor. E foi aquele combate dentro de mim. A minha carne começou a tremer, a minha mão começou a tremer. Irmandade, quando eu me vi, eu tava no pé da cama do seu Valdecir, porque era do lado da cama do Cleiton, desse rapaz. E Deus falou bem assim. Eu cheguei perto dele e falei bem assim. Aí fui eu que falei, posso te perguntar uma coisa? Aí ele falou assim, pode? Por que vocês rezam tanto? Ele não soube responder. E aí Deus começou a me usar para falar com ele. E Deus falou muito com ele ali. E eu falando para Deus, Deus, eu tô sendo envergonhada. Deus, tem gente vindo na porta para me ver, Senhor, tem misericórdia de Deus. E o Espírito Santo falava, fique em paz, eu tô te usando, fique em paz, deixa eu te usar. Você não pede para mim te usar? Deixa eu te usar na terra. Fica-te em paz. E eu, Senhor, eu tô sendo envergonhada, é minha carne que tá falando. Dentro de mim um combate muito grande. Porque o temor é muito grande de ser a carne, porque depois eu ia ser provada na terra. E não, Irmandade, era Deus que estava me usando. E Deus me usou para falar com esse menino, Deus me usou para falar com o seu Valdecir. Inclusive, o seu Valdecir tem uma filha que é serva de Deus, que serve a Deus na congregação. E o seu Antônio serve em outra denominação. É um servo de Deus também. E até então eu não sabia que ele fazia 12 anos que ele estava com esse problema, que ele nunca, 12 anos que nunca saiu uma cirurgia para ele, e Deus me usou falando que Deus ia ter um tratar com ele. Por isso que Deus permitiu aquilo até aquele momento. E eu não sabia nenhum momento que ele precisava de uma vaga em Sorocaba, e que eles estavam esperando já fazia uma semana essa vaga e não tinha previsão para esta vaga. E Deus falou com ele, Deus falou com a assistente social que entrou lá. Por último, Deus apontou para o meu pai e falou para o meu pai que ainda amanhã ele ia tirar o meu pai do leito. Era uma terça-feira. E aí terminou tudo, eu sentei, mas eu tava numa tremedeira sem fim. A minha carne tremia, a minha mão tremia, o meu fôlego tava diferente. E eu falava por dentro de mim, Senhor, eu tô envergonhada. Por que que o Senhor fez isso, Senhor? Eu, não é o Senhor, é a minha carne que falou, pelo amor de Deus, não me prova na terra. E o Espírito Santo falava para mim, fique em paz, eu que te usei. Isso é o começo de tudo, fique em paz. E ali eu fui ficando em paz, foi entrando uma paz no meu coração, uma paz no meu coração. E aí se passou acho que uns 10 minutos e veio de novo o Espírito Santo e falou para mim, fala com o meu servo Antônio, que ainda hoje eu vou transferir ele para Sorocaba e ainda hoje eu vou marcar a cirurgia dele. E eu de novo falei, Senhor, tem misericórdia. De novo, o Senhor, se eu vou passar vergonha, e se isso não acontecer, Senhor? Fala o que eu tô mandando você falar. Para de ser rebelde. Você quer que eu te prove na terra de novo? Aí eu falei, não, Senhor, tá bom. E aí ali eu falei para ele aquilo que o Espírito Santo me falou. E aí ele me falou, a esposa dele me falou, a gente tá esperando uma vaga para Sorocaba. E até hoje, 12 anos que ele tá com essa enfermidade, e a gente não conseguiu uma cirurgia. 12 anos ele sem a cirurgia. E Deus falou que ele ia fazer essa obra. Mas eu fiquei tão nervosa depois que eu devia ter pego o telefone deles, Irmandade, para mim saber se foi cumprido aquilo. Mas eu creio que foi, porque cumpriu aquilo que Deus falou pro meu pai.
e vim embora. Deu 7 horas da noite, mudou o plantão dos médicos e da visita. A minha irmã mais nova foi dormir com ele, que se chama Regina. Essa não é da graça. Mas eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida dela também. E eu vim embora, esperei meu irmão vir embora, cheguei em casa. Detalhes, a minha mãe foi completamente expulsa do hospital porque ela não poderia ficar com meu pai, porque meu pai estava bem do lado da ala da pandemia, onde estavam os internados da pandemia. Minha mãe era proibida de ficar ali. Então, a assistente social, o enfermeiro-chefe perguntou para minha mãe: cadê os seus filhos? Seus filhos têm que ficar com seu marido, você não, pode ir embora para tua casa. Eles falaram dessa forma com a minha mãe. Eu falei: nossa, mãe, não devia ter tratado a senhora desse jeito, devia ter falado pelo menos mais com carinho, não expulsado a senhora dessa forma. Mas tudo bem, graças a Deus não aconteceu nada com a minha mãe veio embora. E aí eu vim embora à noite. Eu entrei dentro do carro e falei: ai, Senhor, 10 dias, olha só a falta de entendimento e sem entender aquilo que Deus tinha me usado para falar com meu pai. Eu falei: 10 dias, Senhor, meu pai vai ficar no hospital. Ai, Deus, ai, meu pai. E cheguei em casa, tomei banho, jantei, porque eu não tinha almoçado no hospital. Jantei, deitei e orei. E Deus tocou no meu coração e falou: faz um voto, que eu vou tirar o seu pai do hospital. Lembra que eu te usei? Faz o voto. E eu fiz um voto com Deus. Na terça-feira à noite. Na quarta de manhã, 6 horas da manhã, minha irmã mais nova liga para minha mãe e fala: pensa, mãe, que a gente tem mania de falar benção, né? De pedir benção para a mãe e para o pai. Pensa, mãe, tudo bem? Minha mãe falou: tudo bem. Como passou seu pai? Ela falou: o pai passou bem, graças a Deus, tá reagindo. Jantou ontem à noite, né? E, mãe, quem vai ficar com o pai à noite? Porque a Rosana já tá vindo ficar com ele durante o dia. Minha mãe falou assim: ai, a Maria Helena é uma prima minha, que também era uma grande serva de Deus e hoje está desviada do caminho do Senhor. Mas também creio que o Senhor vai fazer uma obra na vida dela. E aí minha irmã falou assim: mas quem vai ficar com os filhos dela, né? O Vitor e a Laura. Aí eu ouvi e a minha mãe dormia no quarto onde eu durmo hoje com meu pai. E eu dormia na sala, porque aqui não tem 2 quartos, né? Aí eu falei pra minha mãe: mãe, o pai deles fica, o Júnior fica. É à noite, né? Porque essa minha prima tinha oferecido que ela ia ficar com meu pai. Aí minha mãe falou assim: ai, Regina, a gente vê o que vai fazer, depois a gente vê, né? Aí eu fiquei pensando: ai, meu Deus do céu, 10 dias. Esqueci do voto que eu tinha feito, esqueci daquilo que Deus tinha falado para mim, tinha usado na minha boca falar com meu pai. 5 minutos, Irmandade, 5 minutos contado no relógio, que a minha irmã tinha desligado o celular. Ela torna a ligar de novo para minha mãe e fala bem assim para minha mãe: mãe, prepara tudo que o pai está indo embora para casa. Louvado seja Deus, glória a Deus, né? E eu dei um glória tão alto ali na sala. Glória a Deus, aleluia, meu pai vai vir embora. Só que eu não tinha entendimento nenhuma do que Deus tinha feito. Nenhuma. Eu tinha esquecido do voto, eu tinha esquecido totalmente daquilo que Deus tinha usado a minha boca para falar com meu pai. E o meu pai veio embora. E eu fiz um voto para Deus, né? Eu fiz o voto que se Deus tirasse o meu pai do hospital ainda aquela semana, eu ia levantar na igreja e ia pagar o voto. Louvado seja Deus, eu pedi permissão e paguei meu voto na igreja. E que eu ia contar essa obra na aliança com Deus, num grupo que eu tenho aqui da CCB.
E eu ainda não sabia que existia esse canal, né? E aí, quando eu olhei o meu pai sentadinho na cadeira lá na cozinha tomando café, Deus me trouxe à frente tudo que ele tinha falado através da minha boca, do voto. Nossa, eu comecei a dar glória a Deus, mas com tanta alegria no coração, com tanta, não por ele ter me usado, mas por ele ter cumprido aquilo que ele falou, de ter tirado, que ele ia tirar o meu pai do leito no dia seguinte, e ele tirou no dia seguinte. Foi assim uma alegria tão grande para mim que eu falei: Senhor, eu não tenho essa capacidade, Senhor, mas o Senhor me usou e eu dou glória a Deus. A honra é tua, não é minha. E eu ainda sou muito grata a Deus por isso. Quando Ele me usa para falar com as pessoas, realmente Deus cumpre. E louvado seja Deus por isso, por esse dom maravilhoso que Ele me deu, né? E aí eu contei a obra na Aliança com Deus, no grupo. E aí chegou o sábado da mesma semana. Aí chegou na minha casa essa serva de Deus, que é minha prima, que Deus se usou para falar com meu pai 2 vezes. O ancião Mateus aqui de Biúna. Um diácono, ou é porteiro, não sei, chamado Antônio, amigo dessa minha... pai postiço dessa minha prima, Maria Helena, que também era serva de Deus. Chegou na minha casa, e a esposa do ancião Mateus chegou na minha casa para conversar com nós sobre o batismo do meu pai. Glória a Deus! E ele explicou tudo direitinho para mim, para minha mãe. O meu pai, na hora, Deus colocou de novo a lucidez nele. É como se ele não tivesse a enfermidade. E foi marcado, né? Eles foram embora, fizeram uma oração e foi marcada a data para o dia seguinte. Só que, irmandade, veja bem, quando Deus se usou dessa serva dele, essa minha prima, em 2020, aqui na casa de cima onde a gente morava, Deus mostrou para ela o batismo do meu pai na casa de cima, um batismo especial. Eles iam trazer o tanque batismal aqui na casa e meu pai ia descer nas águas aqui na garagem da casa. Essa foi a revelação que Deus deu para ela. Eu não sei se pode falar, mas estou falando. E aí o ancião falou assim: a gente marcou para amanhã. Só que lá na central, em Biúna, na cidade. Aí eu pensei assim, falei: Senhor, mas não foi isso que o Senhor falou. Não foi isso que o Senhor mostrou. Porque a minha prima já tinha me falado. Não foi isso que o Senhor mostrou, né? Já que meu pai não pode descer nas águas do batismo na casa ali de cima, então que ele desça que ele desça nas águas do batismo na igreja aqui do Paiol Pequeno. Né? Eu pensando comigo, mas eu ainda não tinha feito essa oração. E falei pro ancião assim: o ancião me perdoa, mas o meu pai não vai descer nas águas do batismo amanhã, porque ele ainda tá tomando os antibióticos. Ainda tem mais 5 dias ainda para ele tomar. Quando ele tomar, no último dia, que vai ser numa quarta-feira, eu vou mandar mensagem pro ancião. E aí eu falo pro ancião: ó, ele parou de tomar. Porque meu pai não podia tomar um ventinho que ele pegava a enfermidade. Que o irmão, a irmandade já deve saber qual é. E o irmão falou assim: fique em paz, irmã Rita. Porque ele já me chamava de irmã. Fique em paz, irmã Rita. Deus, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe o momento certo e o local onde o seu pai vai descer nas águas. Quando terminar os antibióticos que o seu pai está tomando, você me manda uma mensagem. E, irmandade, eu não precisei ligar para ele. Na quarta-feira mesmo ele já me ligou.
Ele me ligou e ele falou para mim: foi marcado a data do batismo, vai ser no dia 5 de abril, aí no Paió Pequeno. E eu tinha orado um dia antes, de terça para quarta, eu tinha orado para Deus e falei: Senhor, não foi na central que o Senhor falou que o Senhor vai descer meu pai nas águas do batismo. Foi aqui em cima. Mas como tem gente morando na casa, então que o meu pai desça nas águas do batismo aqui no Paió Pequeno. E até então ia ser lá na central, né? Mesmo eu tendo falado que não, que ele não ia descer naquele domingo por causa dos remédios. Mas no outro dia, na quarta-feira, ele me ligou e falou para mim: paz de Deus, irmã Rita. O ancião Mateus: paz de Deus, irmã Rita. Eu falei: amém. E ele falou para mim: foi marcada a data do batismo do seu pai pro dia 5 de abril. Ele vai descer nas águas aí no Paió Pequeno. Eu dei tanto glória a Deus porque Deus ouviu a minha oração. Eu dei tanto glória a Deus nesse dia, glória a Deus. Ai, meu pai vai descer nas águas aqui no Paió Pequeno, né? E de fato, chegou o dia, né? Eu estava muito ansiosa. A minha mãe, tomada por um espírito ao contrário, o dia inteiro me perseguiu. O dia inteiro a minha mãe me perseguiu. E o dia inteiro Deus me falando: fica em paz, não retruca. Não, porque, Irmandade, eu tinha uma fraqueza muito grande. Eu não deixava ninguém, Irmandade. Eu não deixava ninguém se levantar contra mim. Eu não permitia que ninguém me humilhasse, eu não permitia que ninguém me atacasse, eu não permitia nem a minha mãe, porque eu não tinha quem me defendesse, né? Mas isso não vem ao caso agora. Então, ela foi tomada por esse espírito, mesmo chegando na igreja, veio gente de fora para ver o batismo do meu pai, né? E veio um ancião diferente, o ancião Mateus não pôde vir porque eles tinham um compromisso, mas veio um outro ancião, eu não conheço, não sei quem é, ele que abriu o culto do batismo, e aí desceram meu pai nas águas do batismo, e eu tenho registrado o batismo do meu pai, até hoje eu tenho registrado. E o meu pai desceu nas águas do batismo. Foi lindo, a igreja inteira deu glória a Deus na hora que ele desceu nas águas do batismo. E minha mãe, tomada por um espírito, ao contrário. Ela ficou possessa, Irmandade. Ela só faltou falar que nós obrigamos o meu pai a descer nas águas. Mas não foi Deus que desceu meu pai nas águas. Nesse momento ela ainda não tinha falado isso. Mas aí ele desceu, foi lindo, foi maravilhoso o batismo do meu pai. Eu ajudei, eu auxiliei, uma testemunhada auxiliou ele a descer nas águas. Porque, como eu falei, a pessoa quando é debilitada, ela fica muito pesada, dobra o peso da pessoa, né? Mas foi lindo o batismo do meu pai, eu tenho até hoje o batismo, né? E aí foi se passando os dias e ninguém vinha fazer visita por causa da pandemia, ninguém vinha fazer visita, eu também sem poder ir congregar, porque aqui o caminho aqui é escuro, então é só eu e minha filha pequena. E teve uma sexta-feira, eu estava tão cansada de tanta afronta do inimigo com a minha mãe perseguindo na terra. E eu a que mais ajudei ela com meu pai, em relação ao meu pai, porque eu não podia trabalhar por causa das enfermidades, mas eu fazia os meus bolos aqui, eu saía para vender os bolos, mesmo assim não estava bom para minha mãe, e eu arrumei um canto para orar, porque eu não podia orar em casa. Porque eu orava em casa, minha mãe debochava da minha cara. Não era minha mãe, era o espírito ao contrário. Ela ria, ela debochava, ela bufava, entendeu? Aí teve um dia, numa sexta-feira, eu fui num lugar especial clamar a Deus, que é o rio aqui perto da minha casa. É isolado de todo mundo, é uma natureza tão gostosa, tão bonita.
E eu fui orar nesse dia, e eu orei e falei, Senhor, não vem ninguém fazer visita pro teu servo. Ninguém daqui dessa congregação vem fazer visita para ele. Mas envia um anjo, Senhor, para vir fazer visita para ele, para suprir as nossas necessidades. A minha mãe ganhava 3 salários mínimos. O do meu pai, o dela e o da casa que ela vendeu. Eu não sei o que ela fazia com o dinheiro, Irmandade, porque a gente não via a cor do dinheiro. A compra que ela comprava não passava de R$ 400. Não passava disso. Entendeu? Eu não sei o que ela fazia com o dinheiro. Fralda pro meu pai, ela não comprava. E eu falei tudo isso para Deus no Rio, onde eu fui orar. E aí, eu falei assim para Deus, Senhor, prepara alguém para me levar a congregar também com a minha filha, porque eu tenho medo de andar sozinha por aqui, Senhor. Antigamente, em 2020, tinha luz na estrada aqui, agora não tem mais. E eu falei dessa forma para Deus e vim embora para casa, é pertinho. E vim embora. E aí eu me deitei no chão, na minha cama, que eu dormia no chão com a minha filha. E de repente alguém chamou do lado de fora de casa, a voz de uma mulher, né? Chamou. Aí minha mãe foi atender, minha mãe foi ver quem era. Era uma serva de Deus, que Deus enviou aqui em casa, da obra da piedade. A primeira casa que nós íamos morar aqui no Paiol Pequeno foi de frente com a dela, do lado de cima daqui da outra rua. E eu nunca tinha visto essa irmã. Até porque acho que é porque eu não saía muito para fora na época, em 2020. Eu sempre fui assim, eu sempre gostei de ficar dentro de casa. E aí, ela chegou, ela entrou, né? Eu falei, boa tarde. Ela falou, boa tarde. Mas eu não sabia que ela era da congregação. Ela entrou e eu nem sabia que eu era vizinha dela. Fiquei sabendo naquele dia, quando morava lá em cima com a minha mãe. A gente morou 3 meses na rua de cima da onde a gente morava. E ela aí entrou aqui e falou com meu pai, paz de Deus, irmão. Meu irmão tá bem. Meu pai saudou ela, amém. Meu pai não falava amém, meu pai falava paz de Deus também. Ele não tinha noção. Aí ele pegou, falou paz de Deus. Aí minha mãe falou, não, você tem que falar amém. Aí ela conversou um pouco com meu pai. Isso era umas 3 e pouco da tarde. Aí ela foi lá pra cozinha. Na hora que ela passou na sala, eu falei, a irmã da congregação? Ela falou, sou. Falei, paz de Deus, eu também sou testemunhada. Aí eu levantei, a gente conversou. E a minha mãe falou assim, ô irmã, perdoa, eu não tenho nada para oferecer para a irmã, nada. A única coisa que eu posso oferecer para a irmã é um cafezinho. Mas até o açúcar tá acabando. Irmandade, não tinha nada na casa da minha mãe. Nada, eu não sei o que a minha mãe fez com 3 salários mínimos, eu não sei. A Irmandade perguntar para mim, eu não sei, porque eu não via a cor do dinheiro da minha mãe. Quem via era o meu irmão e minha cunhada. É eles que viam, eu não. E aí, ali a gente começou a conversar. Ela ficou das 3 da tarde até as 6 da tarde aqui em casa conversando com a gente. Na sexta-feira, quando foi no sábado, ela me mandou mensagem falando, irmã Rita, a irmã, que já estavam me tratando como irmã, ainda me tratam como irmã, né? E aí, não que eu não vou na igreja, eu vou na igreja sim, tá, Irmandade? Só pra relatar. Eu vou quando eu tô bem, quando eu não tô bem, eu busco aqui em casa nos vídeos online. E Deus fala muito com a minha alma, mas o testemunho é do meu pai. Uma hora eu conto esses testemunhos meu. E aí eu falei assim, oi, paz de Deus, irmã Sônia.
A irmã falou assim, irmã, a irmã quer ir com nós na igreja? Eu falei, lógico que eu quero, irmã. Ah, então 6 horas a irmã espera ali em cima, que a gente passa e pega a irmã e tua filha. Eu falei, tá bom. E a gente foi pra igreja. Chegando na igreja, eu orei a Deus, eu contei para Deus a situação, como eu já tinha falado no Rio para Deus, né? A situação de que estava acontecendo aqui em casa. E na palavra, Deus falou bem assim na palavra. Deus vai entrar na casa de alguém com uma obra amanhã. Se prepara. Ele vai suprir as necessidades de você. Se prepara. Mas não pensa você que é por causa dos teus na sua casa, que não é. É por causa de você que Deus vai entrar com essa obra. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que é comigo? Tem tanta gente aqui, Senhor. Tem tanta gente que deve estar passando pela mesma situação que a gente está passando. E vim embora. Vim embora, cheguei em casa, não estava bem. Mas aí eu orei. A minha filha falou, mãe, tô com vontade de comer um pão. Eu falei, ai, filha, não tem. Fique em paz, Maria Clara. E eu orei a Deus e falei, Senhor, eu tenho vontade de comer tanta coisa. E eu não posso comer. Porque quando tem, a minha mãe escasseia de mim e da minha filha. Ela escondia as coisas, ela proibia a gente de comer. Aí está esse Deus vivo que não deixa eu mentir. E aí eu falei para Deus, eu quero comer tanta coisa. E eu não posso comer, Senhor, porque eu não tenho condições de trabalhar, eu não tenho condições de me sustentar com a minha filha. E quando tem, a minha mãe escasseia de mim com ela, Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. E orei dessa forma, Deus. Me perdoa de chorar, porque isso mexe muito comigo até hoje. Perdoa a minha mãe de tudo que ela fez. Mas isso ainda dói. Você vê um filho teu pedindo um pão e você não tem dinheiro para comprar. E você levando o nome de incapaz, você não tem capacidade nem para arrumar um serviço, você não presta nem para arrumar um serviço, por que não morre? Era isso que eu ouvia, né? E aí, eu orei dessa forma, Deus. E quando foi no domingo, eu acordei, já estava bem, graças a Deus, eu acordei e minha mãe falou assim, vamos juntar essas moedinhas para ver se a gente compra um leite e um pão, né, pra gente tomar café. A minha filha tinha acho que uns 5 ou 6 reais no cofrinho e minha mãe tinha mais ou menos isso também. Aí eu falei, mãe, eu vou pegar o dinheiro da Maria Clara pra gente inteirar comprar pão e leite pra nós. E peguei, a Maria Clara falou, não mãe, pode pegar, peguei. E fui no mercado com a Maria Clara e nós compramos pão e nós chegamos, tomamos café. Minha mãe falou assim, se prepara, arruma logo essa casa que a irmã Sônia tá descendo aqui. Falei, a irmã Sônia tá descendo, mas ela falou que ia pra Sorocaba. Ontem ela falou pra mim, ela tá descendo aqui. Só que eu levantei da mesa, não deu tempo de eu fazer nada. Eu só falei, mãe, eu vou no banheiro, já vou começar a arrumar as coisas, então. Eu entrei no banheiro, quando eu vi, o carro já tinha parado. A caminhonete do marido dela já tinha parado aqui na frente de casa. E ela tinha descido. Eu falei, paz de Deus, irmã Sônia. Saí do banheiro, falei, paz de Deus, irmã Sônia. Tudo bem? Ela, tudo bem, paz de Deus, irmã Rita. Amém. Falei, irmã Sônia, irmã não vai para Sorocaba? Ela falou, não, eu vou daqui a pouco. Primeiro eu vou trazer a parte que Deus preparou para vocês. Aí eu falei, tá bom, irmã. E aí eu não sabia a parte que era. E eu entrei no quarto aqui, não sei o que eu vim fazer no quarto da minha mãe, onde o meu guarda-roupa se encontrava. Eu acho que eu vim colocar alguma coisa no guarda-roupa, não me lembro. Quando eu saí, a minha mãe entrou, passou pela sala chorando e falando para mim atender eles lá. E nisso, eu falei assim, mas por que a senhora tá chorando? Ela falou assim, vai atender eles. Aí eu falei assim, irmã,
A minha mãe tá chorando, aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, a gente veio trazer a parte para vocês. E foi descendo. Primeiro ela desceu as fraldas, 4 pacotes de fralda grande pro meu pai. E eu peguei, trouxe aqui, eu, glória a Deus, aleluia. Foi no domingo do Dia dos Pais, essa obra que Deus fez. E aí, eu tô contando em partes para os irmãos entender. É longa, vai ser um pouco longa esse testemunho. Mas eu vou abreviar o máximo que eu puder. E aí foi descendo compra. Ela falou, não foi só a fralda que Deus preparou. E foi descendo sacolas e sacolas e sacola de compra. Tudo que a Irmandade imagina, Deus preparou para nós. Tudo. E não tinha necessidade, porque minha mãe, ela ganhava 3 salários mínimos. Mas Deus fez esta obra. Deus ouviu as minhas orações. E foi descendo. 4 tipos de mistura. Não é de quilinho não, irmandades. Foi de quilos. 4 tipos de mistura. 3 pacotes de arroz. 5 pacotes de feijão. 10 pacotes... 10 quilos de açúcar, tudo, manteiga, Danone, sabão em pó, tudo, fora de brincadeira, Irmandade. Eu tenho por mim que essa compra deu mais de R$ 1.200. E olha a diferença da compra que a minha mãe fazia todo mês. Agora, o que ela fazia com o dinheiro, a gente não sabia. Eu, principalmente, que morava aqui com ela, não sabia. E Deus não permitiu, porque minha mãe, antes dessa obra acontecer, a minha mãe pediu fralda para meus irmãos. Não dá presente de roupa, não dá nada pro seu pai, traz fralda que eu tô precisando. Deus não permitiu que eles viessem passar o domingo com nós aqui. Deus não permitiu. Não veio nenhum dos filhos do meu pai passar o domingo com nós, o domingo do Dia dos Pais. Deus não permitiu. À noite, sim. Aí a minha irmã mais nova veio com um pacotinho pequeno de fralda, daqueles pacotinhos bem pequenininho, né? E foi embora, jantou e foi embora. Eu dei tanto glória a Deus porque eu lembrei da palavra. Deus, ele cumpriu aquilo que saiu da boca do cooperador Jonas daqui do Paiol Pequeno, sabe? E aí foi se passando os dias, foi se passando os meses. A minha mãe começou com aquela mania de que de novo vou mudar daqui, vou mudar daqui, vou mudar daqui. E de fato, Irmandade, nos penúltimos dias que a gente tava aqui, eu fui orar no Rio. E Deus me mostrou tudo o que ia acontecer lá no Rio de Una, de novo, naquele mesmo lugar, só que em outro trajeto, né? E Deus me mostrou tudo no Rio que ia acontecer lá naquele lugar. E aí eu vim embora do Rio e minha mãe falou bem assim: você já foi orar para Deus impedir a gente de sair daqui? Mas nem você e nem esse Deus vai me impedir de sair. E de fato Deus não impediu. A gente saiu. A gente foi pro Rio de Una. Lá Deus me mostrou tudo o que ia acontecer, né? E realmente aconteceu tudo aquilo que Deus me mostrou aqui no Rio em oração. Aconteceu. Eu não ia congregar. Deus me mostrou, você não vai congregar naquele lugar. Mesmo com o carro, você não vai congregar. E lá vou recolher teu pai. E eu falei assim: Senhor, tem misericórdia de mim, Pai. Tem misericórdia. Vou colocar você no ninho das cobras, vou pôr você lá, mas eu vou te tirar. Só para você ver como que é. E para tua mãe também ver como é que é. Porque a tua mãe zomba de mim. Eu só não desço a tua mãe na cova hoje porque eu tenho obra na vida dela. Então fique em paz.
E fomos. E tudo que Deus me mostrou, Irmandade, no rio aqui perto de casa, aconteceu. Mas antes de eu sair da casa dos meus pais para vir embora para cá, de volta, que Deus me trouxe aqui de volta, e hoje, de novo, hoje, Ele confirmou na palavra que Ele me trouxe aqui, e quem vai me tirar daqui é só Ele. E Deus me deu visões de novo desse lugar. Me deu 3 visões em sonho e uma visão acordada desse mesmo local, da casa onde a gente morava ali em cima, que ainda hoje está ocupada. Mas Deus vai fazer a obra. E quando fizer, eu conto para a Irmandade. E aí, Deus me deu as visões e eu vim embora para cá. E Deus preparou tudo. E eu vim embora para cá. Deus preparou tudo para mim. Louvado seja Deus, né? Era muita briga, era muita desavença na casa da minha mãe comigo. Toda vez que ela brigava, ela me expulsava de casa com a minha filha. E eu sempre batendo de frente com ela. Deus precisou me tirar de lá para que isso acabasse. Hoje eu tenho consciência disso. E hoje Deus me mudou através disso. E vim embora. Meu pai não queria Irmandade de jeito nenhum. Filha, não vai, fica com o pai. Porque eu tinha muita paciência com meu pai, muita. Eu não admitia que a minha mãe brigava com ele, eu não admitia que a minha mãe gritava com ele, eu não admitia isso. Eu não gosto de ver injustiça. Eu não gosto. Por isso eu batia de frente com ela. Eu falei, não, pai, eu tenho que ir, eu preciso viver a minha vida, eu não aguento mais, pai. Eu não aguento mais essa perseguição. E toda vez que ela discute comigo, que a gente bate de frente, ela me faz ser como a vilã da história. Eu não sou a vilã da história, pai. E ele chorou, falando, não vai, filha, não vai, fica aqui com o pai, ou leva o pai com você. Falei, não, eu vou levar o senhor para passar uns dias lá comigo. Na casinha onde eu vou morar, que não é aqui, é em outro lugar, pertinho aqui também, de frente com o mesmo rio. Aí ele falou, você vai me levar? Vou vir te buscar, fica em paz, pai. Só que depois disso, Irmandade, eu vi mais uma vez o meu pai bem entre aspas, né? Mas assim, sentadinho, olhando para a paisagem lá onde ele morava. E minha tia tava lá, irmã da minha mãe. Aí quando eu vim embora, ele chorou, a minha tia me contou que ele não queria que eu viesse embora. E ali meu pai foi definhando, entrou a enfermidade de novo. Aí, no dia que ele passou mal, acarretou 2 convulsões nele, e já era o derrame que estava dando nele, por causa dessa enfermidade. Meu pai foi internado, ficou 3 dias internado, mandaram minha mãe cuidar em casa. E aí a situação do meu pai só foi piorando. Voltou de novo pro hospital, chegando aqui no hospital de Biúna, falaram para minha irmã, o caso do seu pai é grave, o rim dele tá parando e nós vamos ter que fazer transferência para Sorocaba. E foi transferido para Sorocaba. E eu sem poder ir visitar ele, porque eu estava trabalhando. Deus já me deu força para voltar a trabalhar. E todo dia perguntando, como é que tá o pai? Ele tá bem? Ele tá reagindo? Aí minha irmã Rita, ele tá na mesma. O rim dele tá parando. Ele não conversa com ninguém. Paralisou o lado esquerdo dele por causa do derrame que deu no pulmão do lado esquerdo. Eu falei, nossa, Senhor, tem misericórdia do teu servo, tanto que ele tá sofrendo, Senhor. A fábrica onde eu trabalhava já estava ciente, já estava a par da situação do meu pai, que eu já tinha explicado para eles, que a qualquer momento poderia ter uma notícia. Eles já estavam preparados, tanto a minha encarregada quanto o gerente geral. Já estava preparado.
É a parte mais dolorosa para mim contar pros irmãos. Mas aí foi se passando os dias, ele ficou internado uma semana. Chegou numa sexta-feira, o que mais me doeu na minha mãe, numa sexta-feira, meu pai num leito de dor, um servo de Deus num leito de dor, a minha mãe foi cantar no bar com meu irmão. E eu fiquei revoltada com isso, mas não falei nada, eu fiquei quieta, né? Não falei nada. Me contaram, porque eu ainda não tinha internet em casa. Me contaram isso. E aí eles falaram, me ligaram, falando, tô indo aí buscar você, porque você vai ficar com o pai essa noite, que foi num sábado. Vai ficar com o pai essa noite. Eu falei, Senhor, de novo, pai. De novo eu vou ter que ficar com meu pai. Mas eu vou. E fui. Quando eu cheguei lá, que eu vi meu pai naquela situação, eu não acreditei, Irmandade. Eu chorei na hora que eu cheguei e vi meu pai daquela forma, que estava na cama. Queriam me proibir de entrar, eu ia ficar com ele. A minha irmã queria me proibir de entrar para ver meu pai, porque eles estavam dando banho. Aí eu fui meio que rude com as enfermeiras. E com a minha irmã, falei, para com isso! Quem mais vê as partes íntimas do meu pai sou eu. Eu que dava banho no meu pai em casa. Por que vocês estão proibindo eu de entrar para ver meu pai? Se não quer eu que vou ficar com ele? Aí deixaram eu entrar, né? Depois eu pedi perdão para a enfermeira, porque eu fiquei muito nervosa de ver meu pai naquela situação que ele se encontrava. Ele não mexia mais o lado esquerdo. Perdão, mas antes, na quinta-feira, antes de eu ir ficar com ele, Deus me deu um sonho de revelação. Ele me deu um sonho. E nesse sonho, eu vi minha mãe na igreja, só que não era numa igreja evangélica. Os irmãos já sabem que igreja é. E lá na frente do altar ela falava em pensamento comigo. O pai da Silvana morreu. Uma prima minha, que mora no Paraná. Eu nunca conheci o pai dela em vida, Irmandade, nunca. E a minha mãe falou assim, o pai dela morreu. Só que eu não vi caixão nenhum no altar. E tinha bastante gente. E eu falei, é uma igreja escura, só vi a claridade da porta aberta. E eu falei pra minha mãe assim, e cadê a Silvana? Aí a minha mãe falou assim, ela tá atrás de você. E ela entrou, e eu abracei a Silvana. E no que eu abracei a Silvana, a gente ajoelhou no chão, nós duas. Só que eu chorei, ela não. Ela não chorou. Eu chorei na visão, em sonho. E eu falei assim pra Silvana, sinto muito pelo teu pai, mas o teu pai morreu hoje e o meu tá internado entre a vida e a morte no hospital em Sorocaba. Eu falei dessa forma pra ela. E eu chorei, mas eu chorei. E aí eu acordei com o coração pulsando. Mas ainda ela falou pra mim, a gente levantou, depois que ela esperou eu chorar tudo, a gente levantou e eu falei assim, Silvana, se você precisar de alguma coisa, é só você me falar. Eu não tenho nada para oferecer, mas se você precisar de alguma coisa. E ela falou bem assim para mim: não preciso mais de nada. Nem o meu pai precisa mais de nada, porque quando ele precisou, ninguém ajudou. Agora não precisa ninguém ajudar. Agora ele já faleceu. E eu falei, Silvana, mas eu não conheço teu pai. Eu nunca conheci teu pai, Silvana. E aí eu acordei com o coração pulsando e coloquei o meu véu, coloquei meu joelho no chão e falei, Senhor, o Senhor está preparando o meu coração porque o Senhor vai recolher meu pai. Aquilo que o Senhor falou na boca da tua serva vai se cumprir. Então o Senhor está me preparando para o Senhor recolher ele. Mas uma coisa, Senhor,
eu sei que eu fiz, que foi cuidar dele. Então aquilo que ela falou para mim no sonho não foi para mim. Não foi para mim. Porque eu cuidei dele o máximo que eu pude, mesmo enferma, eu cuidei do meu pai. E falei, Senhor, faz a tua vontade na vida do teu servo, porque ele tá sofrendo demais. E aí, como eu disse, eu fui passar o sábado lá com ele. Quando ele me viu, ele apertava minha mão, ele levantava minha mão para cima. A mão direita dele era a única que funcionava. Eu não podia tirar o catéter que ele estava usando, né? Porque por causa da urina, que se tirasse ia dar uma hemorragia nele, ele ia morrer. De todo jeito Deus ia recolher ele. Porque Deus falou que ele ia recolher. E aí passei a noite. Não, aí veio uma enfermeira, era umas 10 horas da noite, umas 8 horas da noite. Colocou a comida para ele, que ele estava tomando comida na sonda. Colocou a comida para ele e tirou o sangue dele para fazer novos exames. Nisso a minha irmã, numa quarta-feira, falou para mim, antes de eu ir para lá, antes de eu ter a visão também, falou para mim que o rim dele estava funcionando, estava começando a funcionar de novo. E eu falei, glória a Deus. Aí Deus me deu a visão de sonho que ele realmente ia recolher meu pai. E aí a enfermeira fez novos exames, só que eu não sabia, ela não me falou nada e eu não perguntei. Eu tenho mania de tudo perguntar. E aí ela virou, aí eu falei assim, por que você tá tirando sangue dele? Ah, pra fazer novos exames, pra ver como é que tá o rim dele. Só que ela fez, não demorou muito, ela voltou e deu uma injeção. Injetou um líquido no soro dele, né? Eu não perguntei pra ela o que era aquilo. E aí o meu pai dormiu a noite inteira que Deus deu. A noite toda ele dormiu. Não fez nem barulho do catarro que estava na garganta, porque ele podia engasgar também. Aí dormiu a noite inteira. Eu que não dormi direito, que qualquer barulhinho que ele fazia, eu acordava, eu não dormi direito. E aí ele acordou, aí eu acordei de manhã cedo. Ele também abriu o olhinho dele, ficou olhando para cima, assim, que ele tinha mania de olhar, né, para cima, pro teto. Aí eu disse bom dia, aí, Pai de Deus. Ele não fez nada, não teve reação nenhuma, só com o olho parado. Aí veio a enfermeira, ajudei a dar banho nele, ajudei a trocar ele. Não demorou muito, a médica chegou. Irmandade, no que a médica chegou, eu disse bom dia para ela e ela me respondeu bom dia e perguntou para mim quem eu era. Não, minto, eu falei para ela, quem é a senhora? Era uma médica, acho que tinha uns 20 e poucos anos, quase 30. Eu falei assim, quem a senhora é? Ela falou assim, sou a médica que está acompanhando seu pai desde o início. Eu falei, ah, a senhora é médica? Aí ela perguntou, quem você é? Eu falei, eu sou a segunda filha dele. Aqui cuidou dele até uns dias atrás. 4 anos cuidando dele, eu e minha mãe. Ah, você? Falei, essa noite ele dormiu bem, doutora. Aí ele virou e falou assim, eu sei. Ele dormiu bem porque a gente deu morfina pra ele. Eu falei, como assim? Pra ele não sentir dor, porque o rim do seu pai parou. Não tem mais o que a gente fazer com o teu pai. Nisso, quando ela falou isso pra mim, abriu um buraco e eu fui caindo dentro desse buraco. Parecia que eu ia desmontar ali, mas Deus me manteve de pé. Deus me manteve de pé. E eu falei, como assim, doutora? A minha irmã falou que o rim dele estava funcionando, ó, o saco, a bolsa dele aqui tá cheio de urina. Ela falou, não, o rim tá expelindo até ele parar de vez, porque ele já parou. E o seu pai só tem de 2 a 3 dias de vida. Mais do que isso, não aguenta. Uma pessoa não aguenta. E ele não pode fazer
a hemodiálise, porque ele não aguenta. E eu queria chorar ali, Deus não deixou eu chorar. Deus me manteve forte. E você vai ter que conversar com a tua mãe para ver que vocês vão resolver. Ou vocês levam ele para morrer em casa, ela falou bem assim. Ou vocês deixam aqui, mais confortável. A gente vai administrando um remédio, mas ele não vai passar de 2 a 3 dias. E ele foi se passando as horas, deu o horário de visita às 3 horas, minha mãe que ia ficar com ele, né? Porque não tinha ninguém para ficar. O meu irmão nunca ficou com meu pai no hospital. Aí, não, para não falar que ele não ficou, ele ficou um dia só, lá em Sorocaba, de dia. E aí, antes de eu vir embora, o meu tio chegou lá, um servo de Deus também, com essa minha prima, serva de Deus, que é pai dela e irmão dele, do meu pai. Ele falou assim pra mim, filha, o tio vai falar uma coisa pra você. Pede perdão pro seu pai. Pede perdão pra você ficar em paz. Eu falei, eu vou fazer isso, tio. E ali, meu tio foi embora, minha prima foi embora. E eu fiquei sozinha com ele, porque era horário de visita, então minha mãe ainda não podia subir pra trocar comigo. Só depois que a visita fosse embora, a minha mãe poderia subir. E ali meu irmão também subiu, ficou comigo. Eu pedi perdão pro meu pai, eu beijei a testa dele, eu chorei. Falei pra ele ficar em paz. E aí meu irmão entrou, meu pai agarrou minha mão, ele não queria soltar minha mão de jeito nenhum. Com a mãozinha direita dele, ele segurou a minha mão, tipo assim, filha, não vai embora, fica aqui com o pai. E eu falei, pai, tá doendo a minha mão, o senhor tá apertando muito forte. E aí ele aliviou um pouco a mão dele, mas ele não queria soltar de jeito nenhum a minha mão. E eu falei, pai, eu tenho que ir, pai. A Maria Clara tá sozinha em casa. E ele amava minha filha, desde bebê. Ele era um xodó. O xodó dele era a Maria Clara. Quando eu me mudava, ele ficava doente. Aí eu tinha que voltar com a Maria Clara para casa. E aí eu vim embora e dentro do carro do meu irmão eu chorei tanto, a Irmandade, de ver meu pai naquela situação. Eu chorei tanto, 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 que minhas mãos começaram a formigar demais. E eu falei, Senhor, eu vou acabar passando mal. Aquieta o meu coração, porque eu sei que o Senhor vai recolher meu pai. Mas é triste, Senhor. E ali Deus foi acalmando meu coração, acalmando meu coração. O meu irmão me deixou em casa no sábado, aí passou o domingo, e eu sabendo a notícia dele, que eu ia na casa da minha tia, sabia a notícia. Eles já estavam também tudo preparado, né, para qualquer momento. E aí na segunda-feira eu fui trabalhar. A minha patroa, a minha encarregada falou assim, Rita, você não deveria ter vindo. Eu falei, não, eu preciso vir trabalhar, que se eu ficar em casa eu não vou aguentar. E na terça eu fui trabalhar. E aí na terça-feira a minha mãe ligou 6 horas da manhã para mim dizendo, o pai tá na mesma. E eu ouvia a respiração dele ofegante. Eu ouvia, era muito alta a respiração dele ofegante. E eu falei, tá bom, mãe, vou orar por ele, né? Isso na terça-feira, dia 22 de novembro de 2022. E ali eu fui trabalhar. Teve um momento que eu desliguei da fábrica. Deus, parece que ele me arrebatou dali. Eu não ouvia barulho nenhuma. Eu só ficava olhando o movimento. De repente eu vi um movimento estranho da encarregada com o gerente. Iam para lá, vinham para cá e chamavam a esposa do gerente. E eu fiquei pensando, Senhor, o que está acontecendo?
E eu não sabia o que era. E aí uma das meninas, um colega de trabalho, perguntou para mim: Rita, o que você tem? Você tá tão quieta hoje? Você não tá conversando com ninguém? Eu falei: não, só tô... Era Deus me anestesiando pro momento. Só tô pensativa, vendo o movimento. Fique em paz, não tá acontecendo nada. E de repente, do nada, eu escuto uma voz me chamando de longe: Rita! E eu continuei trabalhando. Daqui a pouco gritou bem mais alto: Rita! Aí eu percebi que a minha encarregada estava me chamando: Vem aqui! Aí eu fui, isso era umas 10 e pouco da manhã. Aí eu fui ver o que ela queria. Ela só falou assim pra mim. O gerente do lado dela, ela só falou assim pra mim: arruma suas coisas e vai embora. E eu falei: por que você tá me mandando embora? Não, arruma suas coisas e vai embora. Aí eu olhei assim pro meu gerente, ele me deu as costas. Aí eu chamei ela e falei: Gil, por que você tá me mandando eu embora? O que você tá escondendo de mim? O que vocês estão escondendo de mim? Aí ela virou, com o olho cheio de lágrimas, porque ela nem conhecia meu pai. Ela não queria dar essa notícia pra mim. E aí ela falou assim pra mim: Rita, eu falei: não precisa falar nada, não precisa dizer nada pra mim, porque eu já sei. Deus recolheu meu pai. Meu pai faleceu, não foi? Foi. Ali ela me abraçou e eu caí num buraco sem fundo. Porque o único que ficava do meu lado era quando a minha mãe discutia comigo, era ele. E aí eu fui caindo, aí ela me levantou, o meu gerente me segurou, me levaram no banheiro, ela me deu água para beber, ela conversou comigo, e eu fui puxando fôlego e falei: Senhor, tá bom, eu vou aceitar, Senhor, porque esse é o teu desejo, a tua vontade. Essa é a obra que o Senhor ia fazer na vida do meu pai. O Senhor falou e o Senhor cumpriu. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu não vou no velório. Porque se eu for no velório, eu vou quebrar o pau com a minha mãe. Eu vou esquecer que eu sou evangélica. Eu vou quebrar o pau com a minha mãe. Eu vou quebrar o pau com o meu irmão. Eu vou quebrar o pau com as minhas irmãs. Porque eles não fizeram aquilo que era para ter feito. Não cuidaram dele como era para ser cuidado. E Deus falou para mim: você vai no velório e você não vai abrir tua boca, porque quem vai tomar conta sou eu. Você não vai desrespeitar o velório do seu pai. E eu falava: Senhor, eu vou brigar com eles, vai baixar a polícia, eu vou presa ou eu saio morta de lá, mas eu não vou. Eu fui tomada por um espírito. E aí Deus falou: você vai. E você vai ficar quieta. E você vai calar a tua boca. Deus foi bem assim comigo. E eu fui no velório do meu pai. E eu via que a minha mãe não deixava eu me aproximar dela de jeito nenhum. E o funeral foi lindo, irmandade. Foi irmãos que eu nunca vi na vida. Foi irmãos que meu pai nunca conheceu na vida. Foi o ancião Mateus, ele que abriu o culto funeral, ele que fez tudo. Foi lindo o velório do meu pai. Meu pai estava sereno no caixão. Foi assim, foi uma obra linda que Deus fez na vida do meu pai, porque a maior obra foi Deus recolher meu pai pelo reino, pela glória dele, lá no reino da glória dele. Essa foi a obra que Deus fez na vida do meu pai. E aí, quando os irmãos foram embora, a maioria, porque a maioria ficou, e tiraram a minha mãe de perto do meu pai. Era uma encenação que ela estava fazendo.
Ela poderia estar sofrendo sim, mas para mim, no meu pensamento, aquilo era uma encenação. Aquele choro falso. Eu não podia chegar perto, que ela me afastava com a mão e eu sem entender o que estava acontecendo. E aí teve uma hora que uma prima minha com a mãe dela tirou, minha tia, tiraram a minha mãe de perto do meu pai e levou perto da cunhada dela, da minha tia Lourdes, que me conhece muito bem e sabia como eu era até naquele dia. E eu cheguei perto da minha mãe e falei assim para minha mãe, com toda a sabedoria que Deus me deu naquela hora. Falei, mãe, fique em paz, para de chorar, chega. Deus cumpriu a obra. Deus falou que ia recolher. Deus falou que ia levar nas águas do batismo e que ia recolher o pai. E ele fez. Fique em paz. Pensa por um lado positivo agora. A senhora não vai mais ter que ficar gritando com ele todo dia, porque ele mijava na roupa. Não vai ter que ficar trocando ele. Não vai ter que ficar dando banho nele. Não vai ter que lavar a roupa dele. E detalhes, Irmandade. Ela não deixava eu lavar a roupa dele. Era ela que lavava. Eu só lavava a roupa dele quando ela não estava em casa, que ela saía muito com meu irmão. Então eu que fazia tudo para ele, dava banho, dava comida. Quando ela saía, eu que ia limpar ele no banheiro, porque mesmo com andadorzinho, ele ia no banheiro. Eu tirava a fralda, eu abaixava a roupa dele, eu via tudo, as coisas do meu pai. E eu pedia para Deus me dar força, porque uma filha ver tudo isso é muito triste. Mas glória a Deus. E aí foi chegando a hora de fechar o caixão, a minha irmã mais nova debruçou no meu pai e não deixava ninguém ver ele. Não deixava ninguém ver. E voltando naquilo que eu falei para minha mãe, pensa por um lado positivo, agora a senhora não vai precisar trocar fralda, não vai precisar lavar roupa de xixi, não vai precisar ficar gritando com ele, não vai precisar nada. A senhora vai poder viajar, a senhora vai poder ir cantar nos botecos. A minha tia abriu um zoião na hora que eu falei isso. Mas só isso também. E eu não sabia o que estava se passando. Por que ela não deixava nem chegar perto dela? Eu não sabia. Depois essa serva de Deus, minha prima, me contou. E aí aconteceu que eu cheguei perto da minha irmã debruçada em cima dele, não saía perto dele. Eu simplesmente falei a mesma coisa que a minha prima falou para mim no sonho. Sai de cima do meu pai, porque agora já é tarde demais. Porque quando ele precisou em vida, você não ficou com ele, você não ajudou ele, você não trocou uma fralda dele. Então sai de cima dele, deixa eu me despedir do meu pai, por favor. E tirei ela de lá de cima. E aí ela saiu. E aí eu dei tchau pro meu pai, eu me despedi dele. E foi lindo o velório do meu pai. E Deus me colocou uma calma tão grande no meu coração. Detalhes, a minha irmã mais velha, o marido, os filhos não apareceram no velório do meu pai. Não. E Deus cumpriu a obra na vida do meu pai, Irmandade. Foi uma obra linda que Deus fez na vida do meu pai. E eu agradeço muito, muito, por Deus ter feito essa obra na vida do meu pai. Porque hoje eu tenho consciência e sabedoria um pouco e discernimento um pouco de que a grande obra que Deus faz na vida da gente é dele recolher a gente para o reino da glória dele. E me perdoa por ser tão longo o testemunho, mas eu precisava contar em partes para os irmãos entender. Tá bom? Que Deus abençoe cada um, que Deus cumpra cada desejo do coração de cada irmandade. E orem por mim, que eu vou orar por cada um de vocês. Tá bom?
Fica na paz de Deus, me perdoa pelo horário, mas o horário que eu tô podendo falar, porque de dia é muito barulho. Eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém.